Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Você que está aí agora comigo, dá uma paradinha, curte a live que é muito importante. E compartilhe, que vai trazer conhecimento, conscientização e, consequentemente, cidadania. Enfim, Bolsonaro é um monstro? Como que é isso? Para a gente avaliar toda essa situação, a gente tem que perceber alguns movimentos. Bolsonaro defendia os mesmos direitos que nós defendemos: família, Deus, pátria, liberdade, igualdade, liberdade, democracia. Mas então, qual que é a diferença que existe e o distanciamento que existe entre nós? Como que é isso? O que vai determinar isso, meu querido, essa distância, na verdade, esse distanciamento entre nós é as alianças que nós fazemos. É aonde nós nos encaixamos socialmente para compreender e realizar o Deus, pátria, família, liberdade, igualdade, a dignidade, a democracia, enfim. Essas alianças é que vão determinar quem somos e, a partir disso, qual o contexto ideológico que nos encontramos. Porque sempre existirá os pontos antagônicos. O que é isso, Andréia? Para quem? Sempre existirá o antagônico, os dois lados. Por exemplo, direita para a esquerda, lá na época do engenho, para os senhores, para os escravos, do contexto hoje social, essa Deus, pátria, família, liberdade, igualdade, enfim, democracia é para quem? É para os indígenas ou para os garimpeiros? É para os aristocratas políticos ou é para o povo? É para a elite, para os ricos ou para o pobre? É para a burguesia ou para o proletariado? Então, a partir das suas alianças, se determinará isso, porque todos defendem os mesmos direitos: liberdade, igualdade, justiça, democracia, enfim. Mas o contexto social e as nossas alianças é que vai determinar, de fato e de verdade, aonde estamos e como estamos. E é interessante a gente perceber que em muitas situações, a pretexto de defender o nosso posicionamento, existe uma dissimulação, existe uma situação meio que nebulosa, não é? Em que muitas vezes se pretende o despistamento ideológico de certas situações. E nesse contexto aí entra o consciente e o inconsciente. Muitas pessoas entram nessa sanha ideológica inconscientemente, levados. Aí me lembra aquele termo gado, sem qualquer demérito para ninguém. O gado é o quê? Aquele que é tocado, que é levado, que é manipulado, sem saber o porquê nem o para quê. É mais ou menos assim. Quando falamos, do que falamos? Quando falamos de Deus, de que Deus estamos falando? Quando falamos de pátria, de que pátria estamos falando? Quando falamos de democracia, de que democracia estamos falando? Porque falar por falar, por exemplo, Deus, pátria, família e liberdade, que Bolsonaro sempre usava. Hitler era de família, era um homem de família. Hitler era de Deus. Hitler ia para a igreja toda semana, ia para a igreja rigorosamente. Hitler era patriota, defendia sua pátria como ninguém. Hitler era pela liberdade. Mas aí nós temos que ver o contexto. Que Deus, que liberdade é essa? E para quem que era tudo isso? Era para ele, para sua família e para um grupo específico de alemães, altos, loiros, olhos azuis, os arianos tão somente. Mas ele tinha no seu discurso a defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Então nós temos que analisar as nossas alianças sociais para saber de fato e de verdade quem somos dentro desse contexto ideológico e antagônico. Prezamos pela liberdade? Qual liberdade? Liberdade de agressão?
liberdade de ofensa, liberdade de opinião, liberdade de ameaça, liberdade de matar. Como que é essa situação? Então, em muitas situações, o discurso raso, ele é muito bonito, seja do lado de lá, seja do lado de cá. Nós temos que ver as relações sociais por detrás de toda essa situação. E existe o contexto consciente em que as pessoas estão de lá ou de cá, conscientemente, sabendo o porquê, o para quê, do que fala quando fala, mas existe o contexto inconsciente. Esse é o grande perigo e é o que aconteceu no Brasil e acontece ainda hoje. O que é isso, Andréia? Aquelas pessoas que nem sabem do que estão falando, por que estão ali e para que estão ali. E são simplesmente manipuladas. Mas para que haja essa manipulação, é importante a gente destacar que precisa existir um fator de identidade. Como assim, Andréia? Se identificou em algum ponto, seja no ponto da religião, seja no ponto da violência, do machismo, da homofobia, da crença exacerbada de que é o certo, que a outra parte é o demônio, que a outra parte é a esquerda comunista e que nós somos a direita libertadora, a direita a conservadora de Deus, pátria e família. Só que quando fala, não sabe do que está falando, porque não sabe o contexto social, notadamente do chefe Mor. Que de família foram 3 divórcios. De religião, não sabe nem o que é Cristo, senão não teria postura de xingamentos, de agressão, de violência, notadamente em relação às mulheres. De liberdade, qual liberdade? Liberdade para pegar joias e colocar como seu patrimônio, para se apropriar do bem público, liberdade para agredir, para ofender. Então, é muito importante que a gente entenda que Bolsonaro não é um monstro. Bolsonaro é o reflexo de parte da sociedade brasileira, machista, misógina, homofóbica, preconceituosa, violenta e por aí vai. E dentro desse ambiente existe o gado, que não é nem isso nem aquilo. Não sabe o que fala e nem sabe do que está falando. E quando fala, não diz nada com nada. Por quê? É manipulado, é levado por um pseudo-discurso de Deus, pátria, família, liberdade. Lindo no papel, mas quando você vai observar as relações e as alianças sociais para compreender e realizar isso, está tudo errado. É tudo uma mentira, é tudo uma falácia. Ah, Andréia, mas eu sou neutro. Eu não sou nenhum nem outro. Existe esse grupo também que se diz neutro. O neutro é muito interessante, porque o neutro, ele indiretamente fortalece quem está no poder. E diretamente, ele reforça quem está no poder. Indiretamente, porque a sua omissão, o seu silêncio, deixa a coisa fluir. Diretamente, porque o seu silêncio e a sua omissão alimenta quem está no poder, quem está forte. Seja anteriormente, quando Bolsonaro estava no poder e existiam os neutros, fortalecia Bolsonaro, e agora os neutros fortalecem o governo que está posto, que está colocado a partir da democracia, que é o governo Lula. Então, o neutro, na verdade, não existe. O neutro sempre vai ajudar quem está no poder, de forma direta ou indireta, querendo ou não. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é muito importante que a gente entenda o nosso contexto social. E isso é possível através das nossas alianças realizadas socialmente. Isso vai determinar o nosso posicionamento ideológico. Para que isso, Andréia? Para que não sejamos levados como gado e manipulados. Isso. E é claro que a partir disso tem todo um contexto de estudar a situação, a perceber as intenções, mas mais do que isso. O que falta no Brasil e o que faltou é a racionalidade. Precisamos raciocinar, precisamos ver nas entrelinhas e ver quem é a pessoa. Do que falamos, quando falamos.
e o que eles falam, e o que eles fazem, e o que eles são. Todos têm o seu passado e é necessário que a gente passe a observar um pouquinho toda essa dinâmica. Mas, infelizmente, meu querido, minha querida, vai preponderar o reflexo de cada um sobre o seu comandante. O que é isso, Andréia? Se a grande maioria se identificar em algum ponto por falta de conhecimento, por falta da racionalização, ele vai se adaptar e se adequar, e muitos, inclusive, deixarão de ser neutros e vão apoiar o governo que estiver colocado. O perigo é nós colocarmos um ditadorzinho, uma pessoa totalmente desqualificada e despreparada, como ocorreu com Bolsonaro. Mas Bolsonaro não foi um monstro e não é um monstro. Bolsonaro é apenas um reflexo de parte da nossa sociedade. Ah, parte da nossa sociedade, então, André, é um monstrinho? É isso? Não. Parte da nossa sociedade, infelizmente, não procura se conscientizar politicamente. Não procura se conscientizar para realmente exercer o seu poder de voto de forma consciente enquanto cidadão. E acaba sendo levado por mentiras, fake news e por uma identidade fisiológica e visual que o faz sentir próximo e igual. O outro acaba se identificando e deu no que deu. Graças a Deus que o povo, a sua maioria, acordou e não se identificou mais com a desumanidade e a crueldade que foi o governo Bolsonaro. E hoje nós temos um novo governo. Um governo cuja base deve ser principalmente do atendimento da massa, das pessoas mais pobres, tentando diminuir a desigualdade social que é tão gritante a partir de uma distribuição de renda pífia quase inexistente no nosso país. E é por isso que votamos em Lula e é isso que esperamos dele. Um governo que venha de fato e de verdade olhar para os mais necessitados, a tentar ali diminuir um pouco essa desigualdade social. E tudo isso que eu expliquei para você, meu querido, minha querida, já foi ensinado no século passado pelo filósofo Merleau-Ponty. Ele explicou toda essa situação da ilusão da homogeneidade dos discursos. Discurso tem muito e muito bonito. Nós precisamos racionalizar a partir das nossas alianças realizadas e a partir de quem está falando, do que ele está falando e de quem ele é. Para que não sejamos levados como gado, sem saber nem o porquê nem para quê, e simplesmente sermos usados como massa de manobra. E aí, você é gado? Deixe seu comentário que ele é muito importante. Compartilhe esse vídeo que tem informação que traz conscientização e cidadania consequentemente. Isso é necessário e muito importante, porque a luta não acabou. E a democracia só existe se houver constante vigilância para o seu estabelecimento e concretização dia a dia, paulatinamente. Deixe seu comentário, viva a democracia, tamo junto sempre. Curte, dá uma paradinha agora e curte e compartilha, que é muito importante, você ajuda muito. E você que está no chat, muito obrigado pela sua paciência, tamo juntos sempre aqui que possível, tá bom? Beijo no seu coração. Gratidão sempre. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.